O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus então perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir sua mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir-se de sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e casar-se com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos com muita alegria o dia de Santa Dulce dos Pobres, canonizada recentemente, no final do ano passado. Um anjo bom da Bahia, como assim era chamada e assim é conhecida ainda hoje, principalmente na Bahia e de modo muito particular em Salvador. Maria Rita, a jovem com este nome, que logo cedo se tornou órfã de mãe, sentiu nas páginas do Evangelho um sentido maior para o seu existir. E decidiu ingressar no convento das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, onde se tornou uma religiosa. E ao ser admitida à família religiosa, porque tinha um carinho muito querido por sua mãe, adotou para si o nome da mãe, Irmã Dulce, passando assim a ser chamada por este nome de Dulce. E Dulce era uma freira incansável no amor. Ela não se contentava simplesmente com a vida contemplativa. Pelo contrário, ela era até um pouco revolucionária para o seu convento. Porque aonde houvesse um necessitado, Dulce estava lá. Desrespeitava as regras internas do convento para cuidar dos pobres, e de modo particular, os mais pobres entre os pobres. Porque a opção que ela fez foi de escolher amar o Cristo no pobre. Irmã Dulce foi capaz de grandes coisas. Ao mesmo tempo foi perseguida pela própria congregação, foi submetida a um voto de obediência para provar a sua fidelidade. E o bonito na vida de Dulce é que quando submetida ao voto de obediência, onde ela ficou sozinha na congregação, porque estava com uma vida diferente do estatuto das irmãs, das irmãzinhas de Nossa Senhora da Conceição, ela foi fiel a esta promessa, sem deixar de cuidar dos pobres. Transformou um galinheiro
no maior hospital de atendimento gratuito que há em Salvador. Tudo isso porque ela queria mudar o mundo? Não. Tudo isso porque ela encontrou um amor maior. E é exatamente do amor maior que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, um convite a vivermos genuinamente a castidade por amor ao reino de Deus. É uma página que o próprio Jesus sabe que é difícil para que nós a aceitemos. Por isso ele termina dizendo, quem puder entender, entenda. A castidade, meu amado irmão e minha amada irmã, não é uma obrigação nossa de padre ou das freiras, é de todo cristão. E implica na fidelidade ao estado de vida a qual nós somos chamados. A nós que nos consagramos, vivermos na entrega da nossa vida e até mesmo da nossa sexualidade de um modo oblativo, fazendo-nos tudo para todos e por isso consagrando a pureza do nosso corpo por amor ao reino de Deus. Aos que são leigos, há duas outras possibilidades. Viver a castidade no seu matrimônio, que é ser fiel ao estado de vida matrimonial, amando e respeitando o seu cônjuge e entregando-se só a ele. Por isso Jesus fala do adultério e fala de algo muito maior quando refere-se à castidade conjugal, que não é simplesmente abster-se do ato sexual, pelo contrário, a castidade, como disse, é a fidelidade ao estado de vida. Se é marido e mulher, ser fiel à sua esposa, ser fiel ao seu marido. Porque diante de Deus, o matrimônio é uma instituição sagrada. E permitam-me falar um pouco desta instituição. Porque hoje o mundo parece que faz com que o matrimônio seja ou um contrato civil ou uma instituição falida. Já não se concebe mais a união de um homem e uma mulher como uma vocação divina. Até porque o mundo hoje apregoa que a castidade é uma bobagem. Então, além da forma de ser fiel ao estado de vida laica, sendo casado, o leigo também é chamado a viver a castidade na pureza até o dia, ou do matrimônio ou da consagração religiosa. Mas o mundo apregoa isso como bobagem. É importante curtir a vida, é importante ter prazer, é isso que é apregoado. E aí a providência de Deus nos brinda hoje com o exemplo de uma jovem que entendeu o que significa amar o céu, dulce dos pobres, que consagrou sua juventude, sua sexualidade numa profunda oferta a Deus e que transbordou em gestos concretos de cuidados com aqueles que precisam, não só de atenção, mas também do material. E aí eu volto a falar da família, porque eu esqueci de falar, dos dois estados de vida para viver a castidade no laicato, ou no matrimônio, ou vivendo solteiro, mas no solteiro conservando a pureza do coração. E aí volto a falar da família. No mundo onde a regra é curtir a vida, o matrimônio parece instituição falida, sim. Porque não é lógico que uma mulher tenha só um marido, ou que um homem tenha só uma mulher, e ainda assim que seja por toda a vida. Hoje é difícil nós vermos casais que se entregam mutuamente no amor nesse mistério que Jesus eleva à dignidade matrimonial. A maioria dos casais hoje ou estão mais preocupados em cumprir um preceito familiar, que assim receberam de pai e mãe, ou estão preocupados com a festa que vão fazer. E não se preocupam em, de fato, fazer um ao outro feliz, ser uma só carne. A vocês que são casados, Jesus hoje puxa a orelha. Jesus fala, não nos é permitido descartar o outro. Até porque, sejamos muito sinceros, pai e mãe a gente não escolhe. É Deus quem nos dá, para sermos santos e santificarmos nossos pais. Irmãos, a gente não escolhe, é Deus quem nos dá.
Mas marido e mulher somos nós que escolhemos. E escolhemos, e assim está aquele que é chamado a viver o segmento de Jesus, tem um critério de escolha. O critério não pode ser de modo alguma a estabilidade financeira, querendo ser rico, ter grande, por isso vou casar com fulana ou vou casar com ciclano para me dar bem na vida. O critério também não pode ser simplesmente a formosura da juventude, porque uma hora a beleza do corpo passa. O critério que nós temos é o critério que Jesus nos apresenta. O verdadeiro matrimônio é aquele que descobriu a sua completude no outro. Um pedaço da sua carne no outro, como era desde o início. Jesus diz isso. Aqui está uma beleza muito grande, meus irmãos, porque o matrimônio é o único sacramento que existiu antes de Jesus. Sim, todos os sacramentos têm sua origem no Cristo, exceto o matrimônio. O matrimônio existe desde a criação do mundo e foi dignificado com Cristo, porque o matrimônio é um sinal visível daquilo que Cristo fará com sua esposa. Por isso é um sacramento. Todo sacramento é um sinal visível de uma graça invisível. Por exemplo, aqui agora estamos celebrando o sacramento da Eucaristia. Vocês que estão aqui nesta igreja, você que reza conosco pela TV e pelo canal Mãe Piedade, ou ainda pela rádio, pode ver, contemplar com estes olhos da carne, uma graça invisível. E qual a graça invisível do sacramento da Eucaristia? A presença real de Jesus. Ele que está no pão, Ele que está no vinho consagrado. O matrimônio é um sacramento, porque o matrimônio é sinal visível do amor com o qual Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Olhando para o marido e para a esposa que vivem a fidelidade conjugal, nós lembramos-nos do amor com Cristo, do amor com o qual Cristo nos ama. E o marido e a mulher, vivendo a doação mútua de um para o outro, é chamado também a amar a sua esposa, a amar o seu marido com o mesmo amor com que Cristo amou a sua igreja. Da mesma maneira que o sacramento da ordem, quando as pessoas batem o olho em nós padres, deveriam lembrar de Deus, porque nós nos tornamos sinais visíveis de Deus. Nós, ao olharmos para um casal unido num sagrado matrimônio, deveríamos lembrar de Deus. É por isso que não há dissolução. O matrimônio, de fato o matrimônio, e não as uniões que acontecem por aí. Um matrimônio após um período de namoro santo, onde um quer conhecer o outro, participar da vida do outro, onde se encantam mutuamente com a beleza do coração, e assim estão dispostos a, unindo-se a Deus, formar uma nova família. Esse matrimônio é indissolúvel, porque o amor de Cristo pela igreja é indissolúvel. Nada nem ninguém pode separar este amor. E é assim desde o princípio, porque quando Deus criou o ser humano, Adão viu que ele não tinha carne de sua carne. A mulher nasce para o homem como um complemento para que ambos, vivendo juntos, se completem e, sendo completos, sejam felizes e façam um mundo feliz. Por isso que o matrimônio é um mistério indispensável para nós. Participam os casais da união criativa de Deus, ajudando a Deus a continuar a sua obra criadora no mundo. Mas, ao mesmo tempo, no matrimônio, se realizam plenamente na entrega do amor. Por isso, nós precisamos hoje renovar o nosso compromisso. Nosso compromisso de sermos fiéis no estado de vida que Deus nos concede. Mas só consegue viver, seja o matrimônio, como Jesus diz, o que Deus uniu o homem, não separe. Seja a castidade perfeita por amor ao reino de Deus, como ele diz, aos homens que são incapazes de dar-se em casamento por causa do reino dos céus. Quem deixou o coração ser quebrantado
Porque o divórcio, como diz Jesus, surge da dureza do coração. Quando, não compreendendo a força do amor, vê o outro como objeto. E aí começa a fazer do outro de escravo, uma marionete dos próprios interesses, a ver o outro como serviçal. E aí a relação de amor é submetida ou reduzida a um serviço prestado, por causa da dureza do coração. A fidelidade à missão a qual nós somos chamados também na castidade só é possível se o nosso coração for quebrantado no amor. Porque senão nós vamos começar a ficar enfarados e até mesmo viver a profunda solidão. A castidade nos chama a fazer uma vida solitária, sozinha, mas não uma vida na solidão. Porque nós temos a presença constante de alguém que está ao nosso lado e é nosso companheiro na caminhada, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, para terminar, como eu iniciei, Santa Dulce brilha diante dos nossos olhos. Porque é uma jovem que decidiu deixar tudo, família, casa, decidiu abrir mão até mesmo dos seus sonhos, projetos, consagrando a sua virgindade por amor ao reino de Deus. Foi capaz de fazer muitas coisas. Se tornou fecunda, porque a fecundidade para o cristão não é medida no número de filhos, mas é medida na intensidade do amor. Por isso, Dulce dos Pobres é tão querida em todo o nosso Brasil, porque ela muito amou. E amou porque deixou ser amada por primeiro. Amou porque deixou que a força do amor de Cristo quebrasse a dureza do seu coração e fosse ensinando a ela, à medida em que cuidava dos pobres, a entregar-se nas mãos de Deus, se tornando para nós sinal, modelo visível de um reino que é invisível, do céu. Olhando para Santa Dulce, a gente lembra que o céu existe e já está no meio de nós. E assim, meus irmãos, a partir da liturgia, comprometamo-nos para que as pessoas olhando para nós, como padre, religioso, religiosa, consagrado, como marido, mulher, como filhos, lembrem-se que existe um céu. Não só que é o lugar de onde viemos,